Olá! A Comissão de Atividades Econômicas da Alesp aprovou um projeto de lei que pretende criar o programa de apoio a startups, micro e pequenas empresas no estado de São Paulo. Para conversar sobre esse e outros assuntos, eu recebo aqui nos nossos estúdios André Paixão, que é diretor empresarial. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Agradeço também. Temos aqui Oséias Gomes, que é especialista em gestão. É um prazer estar aqui também. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as startups. Para começar, quem me explica o que é uma startup? Bem, as startups são as famosas empresas de garagem que nasceram nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e que eles mesmos deram o nome de startups. E nós nos apropriamos também dessa nomenclatura para falar de empresas novas, empresas que têm a sinergia principalmente com a parte tecnológica. Por isso dessa nomenclatura startups. Uhum. E como está o cenário hoje no Brasil? Pois bem, o cenário hoje ele é bastante promissor, apesar de o Brasil ainda ser um país que nós estamos aprendendo a sair do commodities para trabalhar realmente com a parte de tecnologia, desenvolver dados, enfim. Mas estamos bastante otimistas, até mesmo porque percebe-se um amadurecimento no mercado. Uhum. Aí, alguns anos atrás, um período atrás, nós tivemos muita mortalidade de startups. Até mesmo porque a startup ela nasce de uma ideia, de uma necessidade do mercado, de uma inovação para o mercado, uma mudança de comportamento para o mercado. Enfim, e acabou tendo investimentos fora da régua do normal em algumas startups. E isso é o ponto da mortalidade ser muito grande. Hoje não. Hoje nós aprendemos já, principalmente com os americanos, um pouco mais sobre isso. Então eu acredito que estamos mais maduros para falar sobre o tema agora. André, e qual a tua experiência com startups e até há projetos sociais, né, de expansão disso? Sim. O Zé estava comentando há pouco sobre startups, né, que tem uma base tecnológica no geral e também, no geral, tem um grande poder de escala. Então, assim, nasce de uma ideia, realmente tem toda essa dificuldade, às vezes cultural, inclusive, no sentido de embutir na sociedade uma nova cultura para que, de fato, aquele projeto seja absorvido pela sociedade. Então, assim, os desafios são grandes. Por outro lado, também, a gente pega aí um percentual cada vez mais reduzido de empregos formais no Brasil, né? De tal forma que a cultura empreendedora acaba também surgindo com mais força. E nesse cenário é evidente também que brotem mais ideias e que o mercado consiga, de certa forma, absorver isso. A parte social, a gente de fato acredita que uma startup bem-sucedida, uma empresa bem-sucedida, uma inovação para ser bem implementada, precisa de fato de ser absorvida por toda a sociedade. E isso trata muito de inclusão, né? Como é que inclui justamente, você inova a partir do momento em que há adesão social. O Zé, inclusive, em alguns dos livros dele, ele exemplifica muito bem essa questão da inovação, quando que ela é disruptiva, quando que ela é de evolução, enfim, daqui a pouquinho eu acho que ele pode tratar no assunto. Mas, então, dentro desse processo de inclusão, a gente entende que a diversidade é muito bem-vinda, porque é difícil você inovar, né, sem realmente você ter diferenciais, né? Pega pessoas exatamente no mesmo ambiente, com o mesmo patamar cultural, social, econômico. Então, você não tem essa diversidade. A diversidade, eu penso que é essencial para gerar um processo de inovação. Aí, como que você foi para essa área? Você já trabalhava com tecnologia ou viu essa necessidade, assim como as startups acabam surgindo? A questão tecnológica é fundamental, é claro, até para se gerar um processo de escala. Mas a gente percebe, e assim, o Oséias tem muita expertise nessa área,
que, assim, muitas vezes as pessoas chegam muito perdidas, apenas com uma ideia. E como é que é feita, como é que são feitas as diversas análises econômicas, jurídicas? Será que aquela ideia de fato é viável juridicamente, economicamente? Então, assim, a tecnologia acaba sendo um caminho, mas antes é necessário todo o processo de ideação. Então, análise de mercado, será que aquela tecnologia está pronta para ser recepcionada pela sociedade naquele momento? Ou será que ela está muito avançada? Então, assim, toda essa questão de mercadológica, de time mercadológico também, a gente acaba analisando junto com a questão tecnológica para auxiliar, para de fato ganhar escala. É como se fosse ali, talvez uma incubadora. Exatamente, exatamente. Bacana, que até assim, as incubadoras, para quem não conhece, é como se fosse ali aquele lugarzinho berço, né, das empresas para que elas consigam se desenvolver ao ponto de depois tomar vida própria, mas tem todo o encaminhamento para isso. Antes se falava, Zé, muito das startups, mas para os jovens. Os jovens criavam as startups, era como se fosse uma coisa da molecada. Isso foi mudando. Fala um pouco para a gente sobre esse perfil também. É uma questão de mentalidade. Realmente, hoje você mudar a mente de uma pessoa que já está incluído no mundo empreendedor e tem seus vícios mentais, é mais difícil você pivotar esse empreendedor para que ele entre nesse novo cenário, nesse novo mercado. Nós percebemos isso que nós desenvolvemos devs, programadores. Os mais jovens são os que têm mais facilidade de aprendizado. Mas, enfim, essa é uma questão mais de vício mental. Mas realmente, hoje, toda empresa ela tem um pouco de startups. Até mesmo porque o principal ativo do mundo empresarial hoje é dados transformados em informação. Pode-se vender o produto que quiser, um restaurante, um supermercado, tem que ter dados. Né? Tem que trabalhar com os dados. Então, essa geração, que já não é a geração mais remanescente, que nasceu com a tecnologia, que é a geração Z, que já está vivendo a tecnologia, já é incorporado a eles isso, já tem na mente, já nasceram de forma muito mais fácil. Interpretar hoje o mundo mais de inovação, muito mais tecnológico, interpretar que o ser humano está andando de mãos dadas com o robô, realmente, para eles é muito fácil. Por isso que talvez ficou com essa visão de empresa de molecada nova, coisa e tal. E realmente a gente vê algumas coisas até um pouco levianas assim, no mercado. Por exemplo, surge lá uma ideia, alguém muito empolgado diz, essa minha empresa será um unicórnio. Unicórnio é uma empresa com valor de 1 bi. Não é assim, nós sabemos que qualquer negócio, ele tem que ter um tempo de maturação, de estruturação, validação do mercado, de precificação, de você achar um break-even da empresa. Então, realmente, é um processo, por mais que tenha essa visão do mercado, mas tem que ser levado a sério como uma empresa grande também. Até, André, para dar certo, o que essa startup precisa, essa ideia? Porque, às vezes, a pessoa, né, como já foi falado, tem ali uma boa ideia, é criativo, pensou, tem um problema aqui, eu preciso resolver, mas isso pode não gerar um negócio, ou gerar um negócio que vai durar muito pouco. Ainda um índice de mortalidade de grande parte das startups é alto, né? Ainda é alto. Mas é indispensável a questão de gestão, planejamento, direcionamento, por onde vai. E aí foi o que você falou há pouco, assim, o pessoal às vezes tem a ideia de molecada, a ideia pode ter sido da molecada, a ousadia, de repente, é interessante que parta dessa comunidade mais jovem, mas por outro lado, também é necessário o equilíbrio, no sentido de direcionamento por onde vai. E tem todo um caminho a ser percorrido. Na medida em que se percorre esse caminho com o máximo de gestão possível, de acompanhamento, de BIs, conforme o Zé comentou há pouco, aí a probabilidade de sucesso é muito maior. Porque aí, de fato, não se trata de uma aventura, não se trata de jogar o barro na parede para ver se cola. Não, peraí, vamos estruturar. Portanto, é indispensável realmente essa parte
de concepção. E a incubadora, como você disse também, serve muito para isso. Né? O nome foi muito apropriado, né? Incubar, ou seja, aquela fase inicial, você dá o direcionamento, você auxiliar... Gerando vida, né? Gerando vida, auxiliar os primeiros passos, né? Então, assim, isso daí realmente faz toda a diferença. A gente tem algumas estatísticas que, por exemplo, apontam que muitas empresas várias startups acabam quando precisam da ingestão de capital, que é justamente para poder crescer. E, de fato, né, se você não está crescendo, o mercado uma hora vai te engolir, né? Quem não está crescendo está morrendo, aquela frase que parece jargão, mas eu entendo procedente. Então, várias startups acabam não avançando porque não tiveram esse acolhimento, esse preparo, sobretudo na fase inicial. Então, uma fase que é para receber uma ingestão de capital, que Venture Capital vai lá e investe para poder crescer, não consegue, porque não está preparada. Então, assim, isso o Brasil ainda peca muito nesse sentido, sabe? A gente ainda precisa de mais preparo nessa área. A gente tem o silício, né? Então, assim, aquele espaço em que está fomentando, né? Está fervendo a questão tecnológica. Isso pode se espalhar pelo Brasil, porque a gente ainda tem alguns lugares, né? Mas no sul, né, do país, que a gente tem também o... Mas no sul, não, nós temos também, hoje em Recife, por exemplo, tem um dos maiores berços tecnológicos do Brasil, está lá. Porto Digital. É o Porto Digital. E acho que em Natal também tem alguém, o pessoal está trabalhando fortemente com isso. Aliás, o Brasil, de forma geral, nós ainda somos um país de pouco desenvolvimento nessa área. Olha, recentemente saiu uma estatística que nos mostra que o Brasil, há 50 anos atrás, ele participava do PIB mundial, no caso 200 trilhões, com 1,8%. 50 anos depois, nós participamos com 1,9%. E claro, todos os países cresceram, mas nós crescemos 0,1% a mais do que nós tínhamos há 50 anos atrás. Mas quando nós olhamos para o Brasil, o que mais se desenvolveu foi o agronegócio. O agronegócio de 50 anos atrás nem se compara com o agronegócio de hoje. Bom, se nós participamos com 1,9% da economia mundial, do PIB mundial, e também a estatística nos mostra, os estudos nos mostram, que a cada 10 copos de suco de laranja que são consumidos na Europa, 9 saem do Brasil, que 30% do café consumido no mundo também sai do Brasil, principalmente de Minas. A soja brasileira atende 30% do mundo. Bom, eu acredito que se nós participamos com a riqueza mundial de 1,9%, nós estamos ainda muito no commodities. E nós precisamos olhar para isso. E eu desafio essa molecada mais jovem aí, essa geração Z, que está vivendo esse novo mercado. Por que nós falamos de novo mercado? Porque hoje o cenário é diferente. No passado, você demorava muito a construir um produto, a um custo muito alto, a uma validação muito alta. Então, não dava para se arriscar em criar nada tão diferente, porque o risco de capital era muito grande. Hoje, com o novo mercado, é diferente. A gente se cria coisas rápidas, nem tão bem acabado, mas vai para o mercado para validar e com custo pequeno, para que se tiver que pivotar, você faz isso rápido. A tecnologia permite que nós façamos isso hoje. Então, hoje, nós precisamos a se arriscar realmente, a pensar diferente. O risco que o empreendedor brasileiro deve correr nesse momento é de pensar diferente, de pensar diferente dos seus pares. Porque quando a gente foge muito daquilo que o padrão do que o mercado está falando, às vezes a gente acaba sendo isolado. E não pode ser assim. Eu me lembro, quando eu fundei uma das minhas empresas, isso há 15 anos atrás, um dos grandes players do Brasil, das grandes instituições, uma das grandes revistas, quando ela perguntou, escuta, Zé, você está afiliado a tal instituto assim? Eu falei, não estou. Ah, se você não está falando a língua do mercado. Quer dizer, o meu modelo de negócio não tinha coerência para a época. E se não tinha coerência, eu fiquei isolado. Então é normal que quando a gente traz inovação para o mercado, quando nós trazemos novidade de vida para as pessoas, a rejeição é normal que ela aconteça. Por isso que existe dentro de todos os formatos de mercado, algo chamado isca. Isca e anzol. Ainda
por incrível que seja, que pareça, a nomenclatura parece um pouco retrógrada, mas é essa que é usada ainda. Por quê? Quando você faz com que as pessoas experimentem o seu produto, o seu serviço, de maneira grátis, free ainda, para conhecer as coisas novas. Então, hoje, eu espero muito dessa geração nova de empreendedores, essa geração que está de mãos dadas com o robô aí, para que nós realmente eleve o padrão do Brasil a um país muito mais tecnológico do que nós somos hoje. Porque capacidade intelectual nós temos um país que tem uma questão, uma capacidade hídrica maravilhosa, nós temos recursos minerais maravilhosos, então nós temos tudo, só precisamos aprender a desenvolver isso. E até falando sobre essa questão do agro, o estado de São Paulo, ele, principalmente aqui, a gente tem a questão do agro muito forte. Tem como, ou as startups já atuam também nessa área? Dá para juntar tecnologia com agro, por exemplo? Tecnologia, ecologia, como que faz essa junção? Olha, somos hoje, eu sou o proprietário de uma das maiores incubadoras de startup no Brasil e por conta disso a gente anda muito pelo Brasil, todos os hubs aí nós estamos indo atrás. E o que a gente vê muito são startups de solução. O que é isso? São startups que elas trabalham para uma outra grande empresa, para uma outra grande indústria, enfim. Então, eles não têm valuation próprio. Eles ganham bem, têm uma boa receita, mas eles geram solução para alguém. Agora, quando a gente vai para o mercado com empresas novas, oferecendo novo produto, um novo serviço, uma nova marca, é diferente. Falando do agro, por exemplo, nós pegamos aí o interior de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, a grande quantidade de startup trabalha muito gerando solução para o agro, inclusive. É um bom negócio. Só que para perceber que nós estamos trabalhando bastante com agro ainda. E até aqui no estado de São Paulo, assim como eu disse no comecinho do programa, nós temos um projeto de lei em tramitação aqui na casa para incentivar, para criar uma política. Aqui no estado nós temos alguns lugares já que tem, eles estão criando ali as suas cidades tecnológicas, né? Então os espaços para receber startups ou microempresas também, para dar esse apoio, ao invés de repente, cada um ter o seu escritório, gastando de uma maneira até que não consegue ali no comecinho de uma empresa, né? Vocês com certeza sabem melhor do que eu quanto é difícil. Eles reúnem naquele lugar para dar um start, né? A gente tem até aqui pertinho, Osasco também, sendo construído um grande espaço. Esse incentivo pode ajudar também a melhorar a qualidade, aquilo que vocês comentaram. O Brasil ainda está atrasado. Vamos lá. Eu acho que esse incentivo ele tem que ser criado de maneira muito inteligente, ouvindo realmente a necessidade do setor de tecnologia. Quais são dois grandes problemas que eu vejo hoje? Os aportes financeiros que são feitos hoje, como no passado erraram muito, fizeram aportes com cheques muito grandes, e perderam-se muito dinheiro, e dinheiro tem que ser respeitado, porque é algo que já foi conquistado, já foi ganho. Sim. Mas assim, as instituições financeiras no Brasil, eles ainda têm uma linguagem... Eu tenho um fundo de startup. O critério ainda não acomoda as startups que existem. Vai para instituições financeiras um pouco maior, eles sempre falam-se de EBITDA, de EBITDA. Então, se você vai falar de EBITDA, de EBITDA, você está falando o quê? De receita que já existe. Não é a questão de uma startup. Outro segundo pilar importante, que eu acho que de grande relevância, é entendermos qual é a matéria-prima do mundo das startups hoje. São programadores. Não existe como nós falarmos em tecnologia sem programar. E quando nós olhamos hoje para as instituições públicas, eles não têm, até as privadas mesmo, eles não conseguem dar qualidade nessa área de ensino. Nós temos hoje uma estatística que mostra para nós que até 2025, 27, 25 já ano que vem, vai ter um déficit de 520 mil programadores só no Brasil. Só no Brasil. Nossa. Como que nós vamos falar de inovação se nós não temos a matéria que é o desenvolvedor?
Então, o que acontece hoje acaba virando modinha. Fala muito de inovação, mas investe-se pouco. Um dos motivos de ter um investimento tímido é porque são empresas que não têm receita recorrente, não tem como se manter, como se sustentar. Então, realmente, um auxílio do governo para tracionar essas empresas, para dar um fôlego para o dono da empresa. Claro que tem que passar por um crivo para ver se não é só uma tabela de PowerPoint e dizer que tem uma startup. Realmente não pode ser assim, tem que ser uma ideia que tenha coerência. E quem tem que fazer essa mensuração são pessoas especialistas. Não pode ser alguém que foi pego de qualquer forma, analise isso daqui. Tem que ser alguém que perceba uma viabilidade de mercado. Nós, quanto empresários da área, hoje nós temos um projeto no Paraná e também aqui em São Paulo, estamos desenvolvendo agora, que é a Lions Dev. Nós temos a empresa, o nome da empresa é Lions Startups. Só que antes de lançarmos a Lions Startups, tivemos que lançar a Lions Dev. E a Lions Dev, hoje, nós estamos formando 170 alunos. Depois o André pode falar como foi essa seleção. É um programa 100% ESG, inclusive, de inclusão. Porque, o que é ESG? Porque é uma empresa que ela vem dando... Não, o que é ESG? É sócio-governamental, né? Sim, então tem uma participação... Né? Isso. Ok. Porque é uma empresa, é um modelo de negócio. Nós estamos pegando as pessoas com menos acesso ao ensino, com menos acesso ao estudo, para que elas possam se formar e ter inclusão no mercado. Gostaria que o André falasse melhor sobre o projeto. A sigla ESG hoje tem sido muito utilizada no meio corporativo, no meio empresarial, inclusive obedecendo às diretrizes da própria ONU, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, pega aí a questão do meio ambiente, da governança e da inclusão. Então, o processo seletivo foi muito interessante e você falando aqui da iniciativa de São Paulo, do próprio poder público, né? Talvez se tivesse investimento, ou quando tiver investimento do poder público na criação dessas ambiências que estimulem a inovação, que realmente preparem a comunidade para entenderem o mundo da programação, como o Zé estava falando, que assim, é um déficit imediato, é um déficit gigante, né? 530 mil desenvolvedores só no Brasil, se aponta o Google for Startups, aponta que no próximo ano nós teremos isso. Então, assim, nós lá fizemos um processo seletivo muito interessante, porque nós demos preferência na pontuação para ser admitido para essas vagas totalmente gratuitas, nós não cobramos absolutamente nada, para deficientes físicos. Então, assim, puxa vida, qual a perspectiva, por exemplo, de um cadeirante? É comum em grandes empresas terem vagas para cadeirantes, sendo que são para empacotadores de mercado, de repente para atendentes, balconistas. E qual a transformação socioeconômica que um cadeirante, por exemplo, pode ter quando ele atinge a um conhecimento enquanto programador? A média de programadores hoje de um júnior é na faixa de R$5.000. Então, assim, é uma transformação muito rápida. E, de fato, quando é eficiente. Encontra, né? Quando encontra, é verdade. Então, assim, nós demos preferência para cadeirantes, deficientes físicos. Nós fizemos um processo inclusivo também prestigiando as mulheres. Porque, assim, também você vai numa sala de aula da área de TI e, na maioria das vezes, tem um monte de homem e poucas mulheres. Sim. E, no entanto, entendemos que a sensibilidade, a perseverança feminina faz muita diferença também nesse meio. Então, assim, fizemos um processo inclusivo também no que se refere às mulheres e também no que se refere ao rendimento mesmo. As pessoas inscritas no CAD único tiveram uma pontuação diferenciada. Então, assim, fizemos uma sala de aula extremamente inclusiva, destinada a deficientes físicos, visuais, tudo, destinada a pessoas economicamente fragilizadas, vulneráveis economicamente, que aí a transformação é gigante, e também incluindo as mulheres, porque essa miscigenação, essa mistura toda, essa diversidade toda, é que gera realmente o processo inovatório. Então, assim, eu particularmente penso que o Brasil carece de ambientes
formados dessa forma, dessa maneira, entendeu? Para realmente estimular a inovação na veia e formando uma mão de obra, um talento que o mercado é extremamente carente. O mercado deseja e precisa muito desses talentos. Então, por isso, a gente quer, inclusive, a gente já está, né, estimulando e colaborando com a formação desses ambientes, sobretudo em favelas em São Paulo. Então, assim, é um projeto bem interessante. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais a respeito mais E pra como frente. vai funcionar? É presencial, online? Principalmente que hoje, até por conta da tecnologia mesmo, né, muitos cursos podem ser feitos online e até um programador pode trabalhar, né? Então, quando você fala da questão de um cadeirante, uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, a dificuldade para conseguir, para a formação é muito grande, as pessoas falam muito disso, os desafios que tem para ir para uma universidade, enfim, a locomoção, mas também estar naquele ambiente, os lugares adaptados. E daí também tem o home office, né? A gente precisa separar bem isso, porque assim, o que é mais desafiador? Estar num ambiente onde todos estão fisicamente aprendendo em conjunto, ou a autodisciplina para a pessoa, de repente, sobretudo com o perfil dessa geração mais jovem, que naturalmente é muito ansiosa, né? Você vê o número de pessoas que assim tem dificuldade de se concentrar, é muito grande, cresce a cada dia mais. Então, o que é mais difícil? Estar naquele ambiente físico, onde se cria uma ambiência e todos aprendem em conjunto, ou realmente a autodisciplina para se estudar 4 horas por dia, no mínimo, na frente de uma máquina. Sem dizer que esta geração, eles não têm, essa geração, esse nível, essa classe social que nós estamos atendendo, eles não têm um computador em casa, eles não têm internet em casa. Hoje a maioria das faculdades de programação, eles estão oferecendo o curso online, porque um professor pode dar aula para 2.000 pessoas. Não precisa nem do espaço da sala de aula, e não precisa de estar com uma máquina, e nem com internet, com nada. Por exemplo, eu digo que a faculdade mais cara que existe hoje no Brasil chama-se Engenharia de Computação. Vamos lá. Hoje, você pega a segunda faculdade mais cara que existe, eu conheço bem da área, que eu sou dono da maior franquia do Brasil. A formação de um dentista hoje é o segundo ticket médio mais caro que tem no Brasil. Precisa de 5 anos para formar um dentista. A média de mensalidade, R$3.000. 3 vezes 40 alunos dá quanto? 120 mil. Vezes 5, 600 mil. 600 mil reais é a receita mensal de um curso de odontologia. A hora-aula de um professor não é tão caro, 50, 60 reais. Nas escolas e instituições privadas são. Precisa de um único laboratório. Um laboratório, para formar essas 5 turmas, precisa de 20 cadeiras, porque trabalho sempre em dupla. Custa 15 mil reais uma cadeira. Vamos lá? Com 400 mil reais você monta um bom laboratório. Vida útil de uma cadeira, 20 anos. 15 anos, mínimo. Para formar alguém decentemente, um programador, não tem como formar ele numa faculdade que é 100% digital no mundo analógico. Então ele deveria começar a trabalhar desde o primeiro dia atrás de um computador. Ou de frente com a máquina. Que custa aí pelo menos uns 5 mil reais. Pegar 5 mil reais, 4 anos, 40 alunos, vai custar quase 900 mil reais, R$1 milhão. A receita hoje, o ticket médio de um aluno, dá em torno de R$600. A receita de 80 mil reais por mês. Não paga o custo, sem dizer que a vida útil de uma máquina dessa, sendo bastante usada pelos alunos, 2 anos. Então você nunca conseguiria pagar, haja visto que uma instituição de ensino, ela monetiza na mensalidade. Por isso que eles oferecem o curso online. É porque eles cobram pouco, mas quem tem que ter o computador em casa é o aluno. Quem tem que ter internet é o aluno, a disciplina dele, tudo é dele. Então, se nós falarmos de atender essas pessoas que são menos favorecidas, que ainda estão dispostas a aprender TI, querendo uma profissão nova no mercado, vamos dizer assim,
Nós temos que nós temos que dar a máquina também. Nós temos que dar a internet, nós temos que dar uma estrutura. E aí a instituição privada que monetiza, que ganha exatamente uma faculdade privada na mensalidade, não consegue. Nós conseguimos, agora como empresa, porque eu formo as pessoas como programadores, me custa, inclusive, só de lanche, 2.720 lanches por mês, que sai do nosso bolso. Mais professores, psicólogos, aliás, toda uma estrutura. Porque eu ganho depois levando eles, alocando eles, trabalhando com startups e gerando negócio. Então, hoje, quem quiser falar de inovação no Brasil de verdade, não falo como investimento, mas criar startups no Brasil, e se não estiver preocupado em formar devs, programadores, o hard skills, não passa de falácia. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, porque com certeza muita gente ficou curiosa agora em casa para saber, né, desse curso, onde vai ser, se novas turmas vão ser montadas também e principalmente, né, com esse gap aí de tantas vagas para o ano que vem já, eu acho que muita gente vai para essa área de tecnologia. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta hoje, falando sobre startups e principalmente, a gente conversou aqui no primeiro bloco sobre o apagão de mão de obra. Então, fique ligado nesse programa porque pode ser uma grande oportunidade para você. Recebo aqui nos nossos estúdios André Paixão, diretor empresarial, e também Oséias Gomes, especialista em gestão. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre o curso que vocês inclusive criaram para a formação desses profissionais que o mercado está desesperado quase, né? Porque um apagão tão grande de mão de obra, há necessidade de formação. No Paraná já está acontecendo, mas conta até como acontece lá e como ele está vindo para o Paraisópolis, né? Que é uma região vulnerável aqui de São Paulo. É uma das maiores comunidades do estado de São Paulo. É muito gostoso todo esse processo, sabe? Porque assim, nós abrimos o processo seletivo para poder selecionar essas 170 pessoas, dividido então em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Ou seja, como o curso é presencial, porque a gente fornece todo o equipamento, né? Fornecemos, como o Oséias comentou há pouco, lanche também para esse pessoal. Assim, tem histórias de vida lindas lá. Histórias de grande superação, sabe? Pessoas que trabalham na área de construção civil e, assim, querem mudar de vida e com todo o desafio, né? De, puxa, trabalha durante o dia todo e chega lá, ter disposição para estudar final de semana também. Enfim, tem histórias de pessoas que se locomovem, assim, pegando transporte público, 3 transportes públicos, às vezes 2 horas de ônibus para poder conseguir chegar na sala de aula. E assim, as pessoas realmente com muita perseverança, né? Então, nós tivemos um total de 720 inscritos para 170 vagas. Boa parte da demanda industrial, o pessoal comenta que sobra vaga de aprendizagem. Nós não tivemos esse problema, pelo contrário, tivemos até escassez. Se nós tivéssemos espaço para abrir mais turmas, nós abriríamos. Então, assim, além da questão da programação propriamente dita, que justamente são as hard skills, né, habilidades técnicas, nós também trabalhamos soft skills, na intenção de mudar essa mentalidade das pessoas também, porque nós vimos de uma cultura onde a pessoa era preparada para ser empregado. Hoje o conceito mais moderno não é mais empregabilidade, sim trabalhabilidade. Então, assim, na verdade, nós buscamos incentivar essas pessoas a serem empreendedoras. Oséias comentava recentemente, e também por isso que nós decidimos vir para São Paulo, principalmente para comunidades, para a favela, porque hoje o termo favela
também é utilizado, né? As pessoas têm esse senso de pertencimento. O Zé comentava de um estudo que aponta que, acho que 70%, me corrija se eu estiver errado. 57% da população das favelas se reputam empreendedores. Fora da favela é 20. Fora da favela é 20, né? No Brasil, interessante isso. No Brasil, quantas pessoas se reputam empreendedores, se autodenominam empreendedores? 20%. Na favela, 57%. Então, assim, a gente acredita que dá para a gente contribuir, de certa forma, com a lapidação e com a extração, num bom sentido, de verdadeiras pérolas ali dentro. Que falta justamente um incentivo, uma oportunidade para a pessoa, assim, puxa, trilhar uma carreira de muito sucesso. E a gente, enquanto empresários também da área tecnológica, a gente tem todo interesse em absorver esses talentos, entende? Então, assim, esses talentos, na verdade, são disputados a tapa pelo mercado, né? Então, assim, nós estamos muito otimistas de que vamos conseguir também emplacar esse projeto nas comunidades de São Paulo. Ainda há pouco nós conversávamos, assim, nós somos audaciosos, né? Então, de repente, nas 4 regiões mais periféricas de São Paulo, a gente espera colocar esse projeto em pé. Desafios existem, né? São grandes os desafios, sobretudo para custo de implementação do laboratório. Puxa, o Zé há pouco fez um comparativo com as universidades privadas e não compensa, mesmo cobrando, não compensa. E a nossa intenção não é cobrar nada, é que seja totalmente gratuito para que a gente possa ter uma preferência de absorção dessa mão de obra, desses talentos. Não é garantido, porque, enfim, a gente não pode aprisionar ninguém, mas a gente acredita que, até pela ambiência que se cria, pelo relacionamento que se cria, pelo senso de pertencimento, que a gente tem uma certa preferência, digamos assim. Então, assim, tem um desafio do custo de implantação, do custo de manutenção. O Zé há pouco comentava, puxa, tem coordenador pedagógico, o conteúdo programático foi super bem desenvolvido, onde a pessoa pode sair do zero a uma habilidade realmente, a fazer uma diferença no mercado. Eu costumo mal comparar a um curso de panetone. Os empreendedores entram num curso de panetone para fazer panetone em outubro, já para vender em dezembro. Então, assim, é a mão na massa, literalmente, com aprendizagem muito prática, de forma imediata. É essa a intenção. E também tem a questão de uma assistência psicológica. Puxa, lá no Paraná, temos alguns alunos com altas habilidades, temos autistas, né? Puxa, temos cada experiência fantástica. Então, assim, um dos grandes trabalhos é justamente destravar a mentalidade. Às vezes uma mentalidade de escassez, às vezes uma mentalidade onde, assim, a maior referência da família é, com todo respeito, uma professora concursada. E, puxa, a pessoa rapidamente pode escalar aí um salário onde aquela servidora pública demorou uma vida inteira para poder chegar, né? Com uma liberdade muito maior. Então, assim, nós temos grandes desafios, mas também estamos muito otimistas com todo esse processo. Tem sido muito satisfatório estarmos à frente dessa operação lá no Paraná. E apenas a gente começou um pouco antes, né, Zé? Então, como a gente começou um pouco antes, a gente acredita que essa expertise pode ser aproveitada aqui para o estado de São Paulo, um estado tão rico, né, como é São Paulo, assim, um alto quantitativo populacional. Então, a gente acredita que seja muito bem absorvido esse projeto, todo esse processo aqui em São Paulo. Aí lá no Paraná já tem quantos alunos e a ideia é realmente absorver e também indicar ali para as empresas da região, é isso? São 170 alunos divididos em 3 turnos, manhã, tarde e noite. O período de formação varia em torno de 8 meses, tá? Todo presencial, de fato. Também, no que se refere ao processo avaliativo, são atividades práticas, tá? Não são atividades teóricas. O curso tende a ser muito prático e, de fato, gerar talento para que as melhores empresas
possam absorver. Melhores, não necessariamente porque pagam um salário mais alto, não necessariamente. Talvez empresas que, de fato, valorizem o colaborador, que o façam ter esse sentimento de pertencimento ao time. Né? A gente trabalha muito com essa questão, olha, aqui nós queremos formar um time e, enfim, a gente acredita que deixa a pessoa muito preparada, né, Osés? Não só no aspecto operacional, de saber programar, mas também com uma mentalidade diferenciada, uma consciência empreendedora, com um senso de proatividade, com um senso de colaboratividade, uma inteligência emocional. Então, assim, a gente acredita que várias pérolas realmente podem sair dessas comunidades. E, Oséias, uma educação diferenciada. Esse curso, ele acaba trazendo tantos aspectos, o aspecto humano, o aspecto teórico ali da profissão, mas também a mudança de vida, a possibilidade, porque já que está dentro de uma comunidade, falar muitas vezes para eles, olha, o mundo está aí, vocês podem explorar, não é preciso ficar só no mundo que vocês, o contexto em que vocês estão. Deixa eu até passar essa bola para o Oséias, porque assim, Oséias é um exemplo vivo disso, sabe? Oséias veio de um berço muito pobre, né? Ele veio literalmente do cabo da enxada. E ele comenta, inclusive, nos livros dele, que o que o levou até a posição que ele tem, hoje tem uma posição de muito destaque no cenário nacional, e não só nacional, até internacional, mas foi justamente o inconformismo. Então, às vezes, eu acho que vale a pena você contar um pouquinho, de repente, dessa sua experiência de vida, para poder, de repente, incentivar essa garotada aí, enfim, de onde você veio, onde você chegou, e sabemos que você quer chegar ainda muito mais longe, né? O que é mais gostoso disso tudo é saber que nós estamos formando pessoas que estão falando... se nós olharmos agora, nesse momento, buscar as pesquisas, elas nos apontam que as 10 profissões do presente e do futuro que melhores vão dar inclusão, com melhores salários, 8 delas voltada para a questão cibernética, questão da internet, de programação, enfim. 8 delas. Olha, formou alguém hoje em programação, ele é disputado pelo mercado. Existem algumas profissões, como a gente sempre ouviu dizer assim, para quem é um bom profissional sempre vai ter espaço. Só que se tiver muito, como tem algumas profissões que tem, a gente vê que as monetizações, os salários não são tão bons, as concorrências são maiores. Agora, formar pessoas hoje em programação, está aqui uma grande deixa aí para esses jovens que estão pensando, vou fazer o quê? Faz isso. Aprende programação. Como disse Tim Cook. Tim Cook é o atual CEO da Apple. Ele escreveu no livro dele, se eu fosse um francês e alguém quisesse me pagar um curso de inglês, eu pediria que me desse um curso de programação, porque daí eu falaria com 7 bilhões de pessoas, que ele estava dizendo. Se eu aprender programação, eu falo com o mundo todo. Então, ele estava, imagine isso, nada mais, nada menos do que o cara que é o CEO da empresa que mais vale no mundo, né? 4 trilhões de dólares. Então, hoje nós incluirmos as pessoas é importante, porque eu sei o tanto que eu gostaria de ter oportunidades como essa no passado e eu não tive. Eu sou um empresário que tive sucesso, que tenho sucesso, mas eu vim da periferia, eu vim da minha pobreza, eu não vim da periferia, mas eu vim da roça. É quase que se fosse hoje um nível social muito difícil, 6 filhos, meus pais... ganhando muito pouco, era um salário mínimo. Eu costumo dizer que meus pais não me deram nada que eu tenho, porém me deram tudo que eu sou, né? Uma família muito boa, muito amável, mas que eu tive que gerar um inconformismo dentro de mim. Quando eu estava no cabo da enxada, capinando roça, eu queria ser alguém na vida e eu fui lutar por isso. Então hoje, quando eu consigo encurtar caminhos para outras pessoas, gerar facilidade para que elas não precisem passar pelo que eu passei, e eu posso auxiliar as pessoas, eu me tornar uma árvore frondosa, as minhas empresas serem uma árvore frondosa para outras pessoas, acho que isso aí não tem dinheiro que pague. A gente vai falar até um pouquinho dos livros, né, que você
já que o André deu a dica, né, que esses livros também contam um pouquinho da sua história, mas falar um pouquinho deles. Então, por exemplo, esse aqui foi o seu primeiro livro, Gestão Fácil. O que ele fala? Gestão Fácil, eu escrevi esse primeiro livro porque eu queria desmistificar aquela fala que nós crescemos ouvindo. Empresário, para dizer que ele tinha sucesso, ele tinha que dizer: eu não acredito no sucesso de um homem que não trabalha pelo menos 15 horas por dia. E pode ser que até durante um tempo da vida foi assim mesmo. Hoje, com a tecnologia, não é o tanto que você trabalha, é a forma inteligente que as pessoas trabalham que elas vão ter sucesso. Eu vim mostrando que eu hoje sou proprietário da maior franquia odontológica do Brasil, sou 1.300 clínicas e meus métodos estão aí dentro. Claro, quando eu lancei minha empresa e cresceu, ela tracionou, começou a crescer muito, a pergunta que sempre chegou para mim foi essa: o que fazer para escalar um negócio? Aí eu escrevi o segundo livro, Negócio Escalável, como escalar o negócio. E depois disso, por uma paixão bastante pessoal e de maneira filosófica, eu escrevi o meu terceiro livro, que é Empreenda pelos Princípios Bíblicos, esse de capinha azul, porque eu venho dizendo assim: olha, é possível hoje falar com 86% da população brasileira, que são pessoas cristãs, né? Mostrando que a Bíblia também ela pode nos ajudar, nos ensinar a construir negócios, a gerar riqueza. Não estou descontextualizando a Bíblia de forma alguma, apesar de entender qual é a função principal da Bíblia, mas entendendo que tem aí grandes empreendedores dentro da Bíblia, pessoas com lições maravilhosas que nós podemos implementar em nossas vidas. E como que foi também essa vida de se tornar escritor, né? 3 livros já? Já está vindo o 4º livro. Eu sou escritor de carreira da nossa editora Gente, né? Hoje, quem passa aí pelos aeroportos vê meus livros espalhados em todos os lugares, livrarias do Brasil todo. Eu digo que ser escritor é uma forma de escalar amor. Porque a gente entregar daquilo que nós sabemos, daquilo que nós temos, para as pessoas, através de um livro, onde a gente passa anos, às vezes, estudando para poder colocar em um livro em que uma pessoa com 30 dias consegue ler um livro desse até com menos tempo. Eu acho que é uma forma de você conseguir escalar o teu conhecimento, escalar amor para as pessoas, ajudar outras pessoas. Então, o propósito principal da escrita é isso, é transformar a vida de outras pessoas. E daí vocês estão com esse objetivo também de transformação com os cursos e até as possibilidades, né? Abrir possibilidades das pessoas se tornarem empresárias ali com as suas startups ou também o estudo. Até voltando um pouquinho para falar sobre o curso, as inscrições já foram encerradas ou já foram abertas ou ainda está naquela fase de estamos procurando um local para colocar o nosso curso ali à disposição? No Paraná, assim, a turma já está completa hoje, mas é possível que daqui para o final do ano a gente, de repente, abra novas turmas, tá? No Paraná. Agora, quero aproveitar aqui, né, Zé, a audiência qualificada que esse programa tem para realmente dar esse aviso aí para o pessoal. Fiquem de olho, fiquem atentos, porque logo é possível que tenha novidade nessa área e aí a gente vai estar divulgando isso de forma muito ampla. Esperamos estar aqui novamente, né, quando as inscrições estiverem abertas, para que a gente tenha uma adesão bem expressiva. Estamos preparando o ambiente, né? Exatamente. Aí as pessoas vão saber por onde? Pelas redes sociais? Pelo programa também aqui, né? Mas vai ser bem divulgado, isso vai ser bem divulgado. Também, bacana. Que legal. Bom, a gente está chegando já no finalzinho do nosso programa, mas ainda vou deixar um tempinho para as considerações finais de vocês, agradecendo e também dando esse alerta aí para a população, né? A população jovem. Aqui no estado de São Paulo nós temos as FATECs, as ETECs, que são as escolas de tecnologia ou tecnológicas ou a faculdade mesmo de tecnologia, que tem também incentivado os alunos nessa direção da tecnologia. O quanto isso tem ganhou o mundo e São Paulo não vai ficar atrás, né? Brasil não vai ficar atrás.
Quero agradecer a participação aqui com a gente de André Paixão, diretor empresarial. Muito obrigada. Suas considerações finais. Eu quero agradecer o espaço, primeiramente, né? Parabenizar pela iniciativa de trazer essa temática à tona. Acho que é uma temática realmente fundamental que a gente precisa tratar diariamente e, realmente fazer um convite para que não só o poder público, mas toda a sociedade possa realmente se abraçar para essas oportunidades que estão surgindo a partir desses avanços tecnológicos, tá? Então, é uma área onde as pessoas podem se encontrar muito. E eu costumo dizer para os alunos lá no Paraná, importante também é desenvolver justamente uma consciência diferenciada. É saber enxergar a oportunidade. Muitas vezes o aluno da parte tecnológica precisa tirar um pouquinho a cabeça do computador, olhar um pouquinho ao redor e sugerir melhorias. Então foi assim que as grandes startups nasceram dessa forma. Foi percebendo uma grande utilidade uma grande oportunidade a partir daquele negócio. Então a gente pega Uber, Airbnb, Netflix, enfim, coisas que são muito comuns hoje no nosso dia a dia, mas que antes nós convivíamos sem. Nós convivíamos sem. Né? O próprio Facebook, né? Tem a história lá que foi um cano que ele tomou da namorada, enfim, lá, um negocinho, e peraí, como é que eu faço isso? Então eu acho que essa geração não só está enfurnada no computador, mas também aproveitar daquilo como uma ferramenta de utilidade social e empresarial, e eu acho que é essa a missão, que grandes negócios virão por aí, grandes oportunidades virão por aí. Obrigada. Também agradeço a participação aqui com a gente de Oséias Gomes, especialista em gestão. Obrigada. Eu que agradeço e deixo aqui uma sugestão aos novos empreendedores, entendendo que a desverticalização do mundo dos negócios, esse mundo mais plano, com possibilidade de mais pessoas gerar riqueza, transformar as suas ideias, entendendo que é possível hoje, tanto é que na área de startups, quando chega alguém para fazer um investimento, a primeira pergunta que eles fazem é: quem é o CTO? CTO geralmente é um dos programadores-chefe que tem uma participação pequena na empresa. Tão grande a relevância das pessoas que estão trabalhando nessa área. É isso aí, que sejam inconformados para podermos transformar o mundo. E agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Bom, a Lesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Lesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.